Fala Headbangers do canal Cultura Metal, eu sou o Emerson Barcos, baixista do Portrait One, banda de heavy metal de São Paulo. Estou vindo aqui para trazer um pouco para vocês da nossa história e falar também do nosso novo trabalho, o CD Time. Fala pessoal, você está assistindo ao canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E o procedimento vocês já conhecem, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente à vontade. Também nos siga no Instagram. O entrevistado da vez é o Emerson Barcos, baixista da banda Portrait One. Você conhece a banda Portrait One? Vai conhecer agora através dessa entrevista. Este é um canal de metal para fãs de metal. Valeu! Então pessoal, a banda foi formada em 1989 pelos guitarristas Theo Lima e Reinaldo Zupelli, né? De lá pra cá já foram muitos anos, né? E a banda acabou sofrendo com algumas substituições de alguns membros, né? É uma coisa que acaba ocorrendo com as bandas, é uma coisa até que meio que natural, né? Acho que o pessoal que acompanha bandas de metal, assim, ou de até mesmo outros estilos, vê com naturalidade a mudança de alguns membros, né? No início da década de 90, o Portrait lançou a sua primeira demo, que foi a First Time. É uma demo com uma gravação assim mais rústica, né? Com menos tecnologia, né? Menos recurso. É uma demo que traz 4 músicas, né? Em 92, a banda lançou sua segunda demo, né? Que é To Remember Sunday, que já é um trabalho um pouquinho mais sofisticado, até mesmo nas composições. Você vê que teve uma evolução da composição do Theo, né? Que nessa época era só o Theo que compunha, né? Então você vê que tem uma evolução bem legal assim. Também uma evolução legal dos músicos, né, na execução, né? E essa demo traz 3 músicas, né? Em 98 a banda lançou o seu primeiro EP, né? O Voices, que na verdade era um EP demo, né? Que era meio ao vivo, né? Um CD com 4 músicas, né? E esse CD foi bem aceito. A gente teve uma surpresa bem grande, né? Que acabou vendendo rápido, né? Por ser um CD demo que só trazia 4 músicas. A aceitação foi bem legal na época. Assim, a gente vendeu bem mais rápido do que a gente esperava, né? Teve uma aceitação bem maior do que a gente esperava. Ocorreram algumas alterações na formação novamente, e aí a coisa não foi legal, não rolou, né? E então nós resolvemos parar, né? Ali, na verdade, a banda acabou, né? Então, e aí nós ficamos com aquele sentimento que ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando o quê? Lançar o full álbum, né? A gente tinha já uma boa parte das músicas já prontas, e a gente não fez na época que deveria ter feito, né? Nós deveríamos ter lançado o full álbum em 98, 99, mas nós não conseguimos, né? A grana era um pouco curta, né? E a gente que tinha que custear todo o lance de gravação não era tão acessível quanto é hoje. Não que seja barato hoje, que também não é, né?
mas eu acho hoje é mais fácil, né? Os recursos são mais fáceis, né? Então, antigamente você tinha que penar um pouquinho mais, né? Então nós não conseguimos lançar na época. E ficou faltando isso, né? E o Portrait, ele sempre teve uma galerinha, né? Que era fã da banda, que acabava virando amigos da banda. Quando você via, o cara já estava até trabalhando com a banda. A gente tinha uma galera, cara, incrível, que trabalhava de graça pro Portrait, assim, sabe? Por amor, cara. Assim, tipo, não, vamos lá. Putz, quando você via aquilo, parecia uma família que queria ver o negócio acontecer mesmo, né? Você vê os holds, né, meu? O pessoal de produção, você fala, caramba, meu, a galera que, meu, putz, gosta realmente, né, meu? Bem legal isso, cara. Foi uma época bacana, assim, onde a gente viu muitos valores ali em muita gente, viu, cara? Então, e aí o que aconteceu? Devido a essa falta, esse negócio que ficou faltando, a gente foi convidado a retomar os trabalhos em 2005, mais ou menos, 2004, eu não lembro direito a data, acho que foi por aí. Era um selo que o dono do selo gostava da gente e queria nos ajudar a lançar esse disco que estava faltando. Aí a gente voltou, mas a gente não conseguiu acertar a formação, né? A gente voltou, a gente terminou as composições que estavam pendentes, né? Fez uma repaginada em umas coisas antigas, né? E terminamos umas coisas novas, né? Aí a gente deu um tempo novamente, né? A gente tava... Não, aí a gente entrou para gravar. A gente entrou para gravar e a gente teve alguns problemas, né, com o estúdio que a gente estava gravando. E aí a gente parou novamente, né? Aí foi devido a coisa pessoal de cada um, né? Cada um tava focado no seu trabalho, né? Porque na banda não são todos que vivem da música, né? O Marcelo, que é o batera, né? O Marcelo Rocha, e o Rinaldo Zupelli, a gente trabalha em outras atividades que não são ligadas direto à música, né? No caso, o Ricardo, o Theo e o Alexandre, eles trabalham diretamente com música, né? Então, o que aconteceu? A gente voltou, a gente compôs, né? Nessa época, o Ricardo ainda não tinha entrado na banda, né? A gente estava com outro vocalista. E aí, o que aconteceu? A gente concluiu as composições, né? E começou a gravação, né? E tivemos problemas com o estúdio e tivemos que parar, né? Aí agora... Em 2017, 2018, acho que foi. 2017, 2016. A gente resolveu voltar. Falar, vamos realizar o nosso sonho, né, cara? De fazer aquilo que ficou faltando na nossa juventude, na nossa adolescência, no passado, cara. Vamos fazer o disco, cara. E aí a gente vai fazer pra gente, né? A gente não tava muito ciente do que estava rolando no mercado do heavy metal, qual que eram as tendências, né? A gente não estava preocupado com isso, né? A gente só queria gravar as nossas músicas, as coisas que a gente gosta de fazer, né? Então, a gente entrou novamente no estúdio e gravou tudo de novo, cara. Gravou tudo, batera, gravou baixo, guitarra, teclado, fez tudo de novo, né? E aí o antigo vocal, né, que estava com a gente, o Neno, ele estava com outras prioridades, né? Tava focado no seu disco solo e não deu para ele acompanhar a gente. Então a gente ficou nesse tempo sem vocal. Quer dizer, a gente já estava com todo o trabalho gravado e sem o vocal. Foi quando um amigo muito próximo da banda falou, pô, e o Ricardo Cassal, né?
E o Ricardo é um amigo há 20 anos do Portrait, né? Porque o nosso batera, o Marcelo, ele tinha um estúdio de ensaio e gravação lá na Zona Leste, que era um point das bandas ali na época, né? E o Ricardo, ele ensaiava com a banda dele lá, depois ele entrou no Destra e tal. E a gente acabou fazendo shows, o Destra e o Portrait junto, né? E aí a gente mandou uma... A gente falou, pô, o Ricardo é nosso amigo, o Ricardo gosta, conhece o trabalho, sabe quais são as propostas. Pô, é uma boa, será que tem a ver, né, meu, o vocal dele com a gente e tal? Aí a gente mandou um playback pra ele da música Shadows in Doubt. Putz, meu, quando o cara devolveu pra gente, pô, ficou impressionante. Ouviu, arrepiou, cara. Você falou, caramba, mano. É exatamente isso que a gente quer. A gente não quer ninguém, nenhum vocal copiando ninguém. A gente só quer o trabalho, que o trabalho seja sincero, cara. Entendeu? Que tenha sentimento, né? E, meu, putz, cara, foi a melhor coisa que aconteceu foi o Ricardo ter vindo por Portrait, né? Gravou muito rápido, cara. Assim, acho que 15 dias ele matou as 10 músicas, né, do disco. E cara, e ficou assim, nosso ponto de vista, ficou exatamente o que a gente queria, cara. Não ficou nada fora, cara, assim, sabe? Era bem o que a gente tinha como ideal, cara. E como ele já gostava de algumas músicas, já conhecia algumas músicas, então ficou bem fácil, assim, a comunicação. E ele é um cara que acessível, ele é musical pra caramba, tem umas ideias legais e tal. O disco não traz nenhuma composição dele, porque quando ele chegou praticamente já estava tudo pronto, né? Ele deu uma mexida nas letras, né? Até mesmo para ficar aquela adaptação de vocal, né? Mas foi bem legal a chegada dele no Portrait, cara. E a gente antes era o Portrait, né? E hoje a gente é o Portrait One. Qual é o motivo dessa mudança do nome? O lance é que esse nome Portrait, ele, desde a década de 80, ele pertence a uma grande empresa internacional de música, né? Do segmento. Então o domínio do nome é desse pessoal, né? Então a gente, antes que a gente tivesse algum problema, antes que a gente fosse notificado, nós resolvemos mudar o nome, né? Falando, não, vamos colocar o One. Por que o One? Porque nós fomos a primeira banda de heavy metal chamado Portrait, né? Então é o Portrait One. Porque depois da gente, acho que logo no começo dos anos 2000, surgiu, acho que uma banda, acho que sueca, se não me engano, chamado Portrait, né? Que até assim, é meio na linha assim do King Diamond, Merciful, né? Até legal a banda dos caras, eu gostei, assim, bem bacana. Também com o nome Portrait, né? Mas não foi por esse motivo que nós mudamos o nome, né? Nós realmente mudamos porque para não ter problema com a Sony Music que detém o direito do nome Portrait, né? Então acho que essa é a nossa breve história. Minhas principais influências musicais, os baixistas que mais me influenciaram, são dois na verdade, né? O Steve Harris, né? É difícil, né? Assim, os baixistas da minha faixa etária do metal, é difícil um que não estudou em cima dos discos do Iron Maiden, né? Acho que são poucos, né? Eu praticamente comecei a tocar baixo por causa do Steve Harris, né? Eu era super fã de Iron Maiden na época e ainda sou, né? Não nego isso, gosto pra caramba. E o outro também que me influenciou bastante foi o Geddy Lee, né? Então esses dois baixistas são os baixistas que realmente eu estudei em cima, os caras que eu
me espelhavam eram esses dois caras, né? Então, pra mim são dois caras fantásticos aí da música aí, que trouxeram muita coisa boa pra gente, né? E diferente da pessoa gostar ou não das bandas, gostar ou não do estilo, a gente não pode negar a contribuição que esses caras trouxeram pro rock, né? Isso é inegável. Agora, bandas que me influenciaram tiveram diversas, né? Fora o Iron Maiden e o Rush, né? Que ainda, principalmente para composição, né? Tem o Jethro Tull, né? Que assim, eu gosto de uns progressivos, anos 70, assim. Também algumas coisas de Purple, eu gosto bastante. Uriah Heep também me influencia bastante. Como Halloween, Gamma Ray, Blind Guardian. E assim, uma banda que sempre esteve do meu lado, assim, eu sempre escutei, sempre gostei da forma de composição, é o Savatage, né? Então, e o Judas, né? Também o Judas é uma banda de cabeceira pra mim, né? O Judas, putz, eu acho que é a banda mais fiel ao heavy metal da história do mundo, eu acho que é o Judas Priest, né? Então, essas bandas realmente me influenciaram, né? Bastante. Em 97, aconteceram algumas coisas legais assim para a banda, né? Que a banda teve a oportunidade de abrir o show de algumas bandas gringas, né? Que bandas que até mesmo os membros gostavam, né? Que a gente gostava. Primeira experiência foi a abertura do show do Gamma Ray no Teatro dos Vampiros, uma casa bem legal que tinha lá na Zona Leste de São Paulo, né? Se eu não me engano, na Moca. Logo depois teve um convite para fazer a abertura do show do Podiano em Sorocaba. Também foi uma experiência bacana pro Portrait, né? E em 98, logo após o lançamento do CD Demo, né, o CD Voices, a gente teve a oportunidade de abrir o show do Blind Guardian, né? Que isso foi muito legal. Acho que das 3 experiências de abertura de banda gringa, eu acho que essa foi a mais legal que a gente viveu, né? Por que eu falo isso? Porque foi na maior casa de shows que tinha na época em São Paulo, que era o Olímpia, né? Então todas as bandas underground tinham um sonho de tocar naquele palco, né? Foi o palco de grandes bandas, né? De Purple tocou ali, Bruce Dickinson tocou ali, Satriani, Steve Vai e assim por diante, né? Manowar tocou lá e tal. Então era um lugar assim que foi uma realização de um sonho tocar, né? E esse show aconteceram algumas coisas legais assim, né? Pra gente que já era fã do Blind Guardian, né? Já gostava muito da banda, né? E a gente teve contato com o pessoal da banda, que super simples, o pessoal super acessível, né? Ver a passagem de som da banda, né? Isso foi muito legal, né? E o que aconteceu? Quando a gente foi para esse show, a gente levou alguns kits, né? Que era camiseta, CD, do Voices e tal. E a gente presenteou o Hansen com uma camiseta, né? E para nossa surpresa, a hora que ele foi fazer o show, ele tava com a camiseta do Portrait, né? Que pra gente isso foi um presente, assim, que não tem preço, né? A gente, molecada na época, fã da banda, porra, e de repente você vê o vocal da banda prestigiando, né? Isso foi sensacional, né, cara? Assim, na abertura do show do Blind Guardian, foi uma coisa bacana, que teve uma aceitação muito boa do público, né? O público, né, gostou, interagiu bem, né?
E legal a gente, de repente, de cima do palco, aí quando a gente olha pro lado do palco, tava o pessoal do Blind assistindo o nosso show do palco, né, cara? Então isso aí foi uma experiência muito bacana, cara. E depois a gente ficou sabendo também que eles foram pra Argentina, né, seguir a turnê, né? E falou da gente, né? A gente não usou a camiseta do Portrait no show da Argentina e falou da gente lá também, né, cara? Isso foi muito legal pra gente, foi uma experiência, assim, bem diferente, né? Bem, na verdade foi um disco, né, que me iniciou no mundo da música, né? Foi um LP. A vontade de tocar, né, foi o The Number of the Beast, né? Esse foi o disco que eu resolvi que queria tocar, que queria ser baixista, né? Então, esse foi o disco, eu falo que foi o disco que mudou a minha história, meu ponto de vista aí pra música, né? Agora, o último disco que eu comprei, o último CD que eu comprei, foi do projeto do Mário Pastore, né? O Powerful, aquele disco Warrior Soul. Warrior Soul. Então esse foi o último CD que eu comprei, né? Inclusive recomendo, que é um CD legal pra caramba, né? O Mário Pastore faz muita coisa legal, né, cara? O cara é foda, assim, cantando assim, o cara destrói mesmo, né, mano? O cara, gosto pra caramba, sou fã do cara. Agora, a música o que me iniciou no mundo do rock, na verdade foi um filme, né? Quando eu era criança, né? Eu tinha 5 para 6 anos, eu assistia filme junto com as minhas irmãs, né? Que eu sou o filho mais novo, né? O irmão mais novo. Eu assistia com as minhas irmãs, foi o Opera Tommy, né? Do The Who, né? Esse foi o filme que realmente me despertou, assim, pro mundo do rock, né? Porque juntou ali duas coisas que, meu, na época era, coisas que eu adorava, né? Que era o fliperama e a música, né? O rock, né? Depois de um tempo, eu lembro que minha irmã ganhou um compacto, não sei se vocês lembram, né? Daqueles LPzinho, né? Que vinham 4 músicas, às vezes 2 músicas, uma de cada lado, né? O compacto do Another Break the Wall do Pink Floyd, né? Putz, cara, na verdade minha irmã ganhou aquilo lá e perdeu, né? Porque eu dominei o disco dela, né? Foi aí que começou, né? Aí eu comecei a escutar Led Zeppelin, Black Sabbath, Iron Maiden, veio o Iron Maiden, depois o Halloween e tal. E acho que foi assim. Então, isso aí foi uma oportunidade bem legal, né, cara? Porque quem conseguiu isso pra gente, né, foi o nosso grande amigo empresário na época, o finado Eduardo Bonadia, né? Ele que conseguiu que a gente participasse, né? Foi através dele, né, que chegou esse convite, né? E foi bem legal, porque saiu algumas matérias na Europa, né, nos Estados Unidos, e o pessoal falando bem da nossa performance, né? Foi bem legal, cara, assim, foi uma experiência ótima, né?
Agora o Savatage, como eu falei antes, né? O Savatage é uma unanimidade dentro do Portrait, né? Todo mundo gosta, e gosta muito, né, cara? Acho que não tem um que fala, ah, não curto muito, cara. Quando fala em Savatage, o pessoal realmente brilha os olhos de todos, né? Eu, particularmente, eu amo as duas fases do Savatage, né? Tanto do Jon Oliva quanto do Zakk. Eu gosto mais do vocal do Zakk. Mas eu curto mais as músicas da época do Jon Oliva, né? Mas, putz, cara, eu gosto pra caramba, cara. E acho triste a banda ter acabado, assim. E faço votos pra que volte e que a gente possa ver mais algumas vezes ao vivo, cara. Porque os caras são... O Jon Oliva, ele é um cara genial, no meu ponto de vista, né, cara? Acho que o cara compõe muito... Acho que o cara tem uma visão de música assim bem diferente, cara. Acho que o Savatage merecia ter um status muito maior do que tem, pelo trabalho sólido que mostrou em toda a sua carreira, né? Então é isso, cara. All the ends of thorns, but I don't think about you anymore. Então, cara, na verdade foi surpreendente pra gente a aceitação do público com o CD Time, né? Porque a gente não esperava muita coisa, né? Porque a gente estava praticamente desde 2005, 2006 que a gente fez uma apresentação, algumas apresentações. Desde essa época que a gente estava fora do mercado e por fora do que estava rolando assim de tendência no heavy metal, né? E a gente não tinha pretensão nenhuma, né? De pô, vamos aquele negócio, né? De moleque, não, porra, vamos alcançar o sucesso, né? Vamos tentar e tal. Enfiar os instrumentos nas costas e sair pro mundo afora, cair no mundo afora, né? Na verdade a gente não tinha essas pretensões, até mesmo porque hoje todo mundo na banda é pai de família, né? Então fica meio difícil porque o recurso financeiro às vezes não se paga, né? Então, pra gente foi uma surpresa a aceitação, cara. Começaram, hoje a gente tem os recursos das redes sociais que falam muito por si só, né? Mostra muito o que o povo está pensando, o que o público está pensando, e resgatou algumas pessoas daquela época que acompanhavam a banda, também trouxe uma molecada nova que, pô, assim, tô curtindo, o pessoal, e assim, é engraçado, né, que as músicas são diferentes, assim, apesar delas terem uma característica semelhante, as composições são diferentes, né, tem 5 músicas do Theo, 3 minha e 2 do Rinaldo, né, então são composições diferentes, são pessoas que pensam diferente, né, e aí você pega... Ó, tem uma pessoa que gosta mais de uma composição do Theo e fala, putz, essa é a melhor música do disco, né? Que nem teve um conhecido meu que falou, a Tones on the Way é a melhor música do disco, né? Aí que foi o Theo que fez, né? Outro dia chegou e falou, I Believe é a melhor música, cara, adorei essa música que eu compus, né? E aí, umas 2 semanas atrás, um cara que a gente nem conhece comentou lá numa postagem da banda, falou, putz, a Great Maker é a melhor música do disco, não sei o que é a música que o Rinaldo compôs, né? E cara, aí eu falo, caramba, né? Você vê como os gostos, né, são diferentes, é uma coisa muito... A música fala muito no íntimo, né? Muito no pessoal de cada um, né? Então, o disco, assim, a gente não recebeu nenhuma crítica ainda, né? De uma coisa sólida, assim, que alguém chegasse e falasse, olha, putz, isso aqui não ficou legal, isso aqui deveria ser feito de outra maneira e tal.
Putz, pra mim, pra nós não chegou nada, pelo menos, né, cara? Uma hora vai chegar, com certeza, né? E essas críticas também são construtivas, né? A gente tem que escutar, saber filtrar o que realmente é gosto pessoal ou o que realmente faz sentido, que assim foi excesso ou que faltou, né, que não foi legal. Então a gente tem que ter essa maturidade e olhar com seriedade para esses tipos de crítica, né? Mas até agora não chegou, cara, assim, o pessoal vem gostando bastante, né? Então, a Die Hard, cara, o Fausto e o André da Die Hard são meus amigos há mais de 20 anos. Antes de eu entrar no Portrait, eu já frequentava, eu acho que eu sou um dos primeiros clientes a entrar na loja do Fausto, cara. Entendeu? Eu trabalhava próximo à galeria e eu enchia o saco de todo mundo lá, é, todos os dias, né? Eu trabalhava na Praça João Mendes, eu ia todo dia a pé na hora do almoço até lá, almoçar lá e ia atazanar a galera do heavy metal lá, né? E o Fausto era uma das minhas vítimas, que eu ia encher o saco, né? Então ele sempre foi muito meu amigo, ele sempre foi um cara muito gentil. Quando eu entrei no Portrait, que foi através de um teste, né, o baixista antigo saiu, né, o Adriano, e aí os caras fizeram um teste, testaram algumas pessoas, que eu entrei, o Fausto foi uma das primeiras pessoas que eu cheguei e falei, pô, entrei no Portrait, ele fez uma festa, falei, pô, que legal, uma banda legal, tem tudo a ver com você e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? O Fausto sempre esteve junto com a gente, né? Naquela época ele falava assim pra gente que ele começou a lançar as bandas, né? Ele falou, cara, quando vocês forem lançar, me procuram. Putz, eu quero lançar vocês, tal. Só que a gente deixou a desejar. Inclusive no projeto do Hamlet, que eles que idealizaram, nós fomos convidados. Mas a gente pegou uma fase da gente muito ruim, que a gente estava com problema na formação e a gente não conseguiu participar. A gente não conseguiu. Isso pra gente, a gente ficou muito triste. E o Fausto, eu acredito também que ele tenha ficado. Ele, o Mauro, o Flávio, que eram as pessoas que estavam envolvidas nesse projeto. E a gente não conseguiu fazer porque a gente estava com uma crise interna dentro da banda, né? E logo depois a banda acabou, né? Foi logo em seguida, né? Na verdade ali já tinha acabado, a gente só não tinha se dado conta disso, né? Então essa relação com o Fausto vem há muito tempo. Quando a gente voltou e resolveu lançar o disco, que já estava tudo certo, eu fui lá na loja do Fausto, né? E eu falei, Fausto, a gente voltou. Ele falou, não acredito, Emerson, que legal, putz, ficou faltando mesmo um disco de vocês, tal, não sei o que. Meu, vocês voltaram numa hora boa, que as bandas nacionais estão voltando, meu, o cenário tá aquecendo. Claro que foi antes dessa época do Covid, né? O Covid pegou todo mundo de surpresa, né? Daí legal, daí ele falou, cara, quando tiver pronto, vem aí que a gente conversa. Eu falei, caramba. Eu falei, depois de tanto tempo, o cara ainda vai postar as fichas ainda, né? E aí, o que aconteceu, cara? Quando a gente chegou lá com o CD, o cara, mandamos pra ele a cópia, né? O cara adorou, né, velho? O cara adorou e falou, quero lançar, vou lançar vocês. Aí a gente fez uma parceria, né? E aí a gente lançou pelo selo do Fausto lá, pela Die Hard, e que foi muito legal, né? Porque, assim, a gente... o cara é um distribuidor, né, meu? O cara consegue alcançar... tem mais recurso de alcance do que a gente, né? Se a gente fosse distribuir independente, acho que a gente teria um pouquinho mais de dificuldade, né? E assim, na primeira semana que a gente lançou, né? A gente ficou entre os 4 mais vendidos da loja, né, cara? E que pra gente foi uma surpresa, né? A gente não esperava, pô, tanto tempo fora e de repente a gente resolve aí voltar e lançar e acaba tendo essa repercussão positiva, né? Então o Fausto é um cara que
putz, cara, a gente precisa de mais gente como ele no meio do heavy metal, cara. O cara que do bem, sabe? Assim, que só abre a boca pra falar bem das pessoas e tal. Então, é um cara que eu estimo bastante, viu? Então, cara, no momento a gente não tem nada agendado. Até mesmo pela condição que vem vivendo o planeta, né, de pandemia, a gente não sabe até quando vai isso aí, a que ponto vai chegar, né? Se essa vacina vem, se não vem, se é real, se é confiável, se não é, tal, toda essa questão. A gente vai ter que esperar para ver como que o mundo vai ficar, né? Porque o mundo vai ficar diferente, né? Então, a gente não tem nada agendado no momento. Quando a gente prensou o disco, né? Quando a Die Hard lançou a gente, o Richard, a pessoa que promove o Brazilian Metal Union, né? O BMU, nos convidou a participar do BMU comemorativo de 20 anos, né? E isso ia ser muito legal. Por quê? Porque nós fomos a primeira banda a tocar no BMU. Nós abrimos o BMU, né? E em 2000, né? Então a gente iria tocar novamente esse ano, né? Que passou, né? Esse 2020. Mas foi bem quando estourou a pandemia. Na verdade, há 20 dias antes, um mês antes do show, acho que quase 2 meses antes do show, a gente deu uma entrevista pro Richard, a gente falou do BMU e tal, e cara, e depois tudo foi cancelado, foi tudo por água abaixo, né? Esse seria o show de lançamento do CD, ia ser muito legal pra gente, ia ser, né, rever os amigos, né, ter a oportunidade de mostrar o trabalho, ia ser bem legal, mas não foi possível. A gente ia fazer também a festa, né, o coquetel de lançamento, que ia ser no The Metal Bar, né, lá em Moema, mas também não foi possível devido à pandemia. Estava tudo marcado e era a festa de inauguração do bar, né, que é o bar do Fábio, que é um grande amigo nosso também, mas não rolou, velho. Não teve como devido a essa situação. Pode fazer através do WhatsApp, no número 11 9 3005 3780, através da fanpage do Facebook, né, Portrait One. Siga-nos no Instagram, Portrait One Band, e também no YouTube, né, Portrait One. Nós estamos em todas as plataformas digitais, tá? Se quiser procurar lá no Deezer, no iTunes, Spotify, tá todo o disco disponível, tá bom? A música Prison, que vem no disco, na versão do CD é diferente, assim, tem uma introdução diferente das plataformas digitais, tá? Nos ajudem a divulgar o trabalho, tá? Quem gostou da banda, quem gostou do som aí, é legal que se manifestem aí e deixe uma mensagem para dizer o que achou do som da gente. Headbangers inscritos do canal Cultura Metal. Os que não são, já sabem, se inscrevam, né? Amigos e fãs do Portrait, a gente quer deixar uma mensagem de lamentações por não ter conseguido promover shows e dar andamento nos trabalhos nesse último ano, devido ao que aconteceu no mundo, né? A pandemia praticamente nos impediu
de fazer o que a gente mais gosta, que é o bom e velho rock and roll. Mas a gente acredita que logo tudo isso vai passar, a gente vai estar de volta, e o que a gente quer tocar, que a gente quer ver o público, a gente quer sentir essa sinergia que vem do público, voltar aos palcos, voltar a ver os amigos, ver outras bandas. Então, long live rock and roll.